A conferência da ala Criciúma 1 começará dentro de 30 minutos. Enquanto esperamos, convidamos todos a sentir o Espírito assistindo conosco o Programa dos Pioneiros, em comemoração aos 60 anos da Igreja aqui em Criciúma. Meu nome é Antônio Felipe Soares Nunes, eu nasci no Rio Grande do Sul, na cidade de Bagé. Minha profissão, eu trabalho na área da segurança. Vou fazer 29 anos de membro da igreja. Serviu missão? Servi missão em Brasília. A irmã Leuzia é aquela que, com 8 anos de idade, 50 anos atrás, estava sendo batizada como membro da Igreja de Jesus Cristo. O presidente Nortoy Nunes, muito conhecido, hoje falecido, ele marcou uma visita em nossa casa, né? Levando os missionários. E de lá para cá, então, até hoje eu sou membro da igreja. Eu e meu irmão se tornamos membros da igreja naquela época, né? Meu irmão logo em seguida ele se batizou, né? E 6 meses depois, então, eu acho que eu fui mais duro de coração. Mas tudo no seu tempo, né? Um Canela, um bom marceneiro, um esposo amoroso para minha esposa, para minha família, e tenho muito amor a essa cidade, inclusive eu fiz uma música a respeito dessa cidade, e é um povo muito hospitaleiro. Eu gosto muito do povo de Criciúma, para mim é uma bênção e um privilégio morar nessa cidade, desde que vim para cá. Eu nasci ali em Nova Veneza e depois terminando meus dias em Criciúma. Na verdade, a primeira membro da igreja? Foi uma irmã da minha esposa. Em setembro de 1959, o Elder Howard e o Elder Richards vieram abrir a área em Criciúma. E caminhando na rua Itajaí, uma casinha lá chamou a atenção do Elder Howard. Ele disse, vamos bater naquela casa ali. Aí o outro disse para ele, you crazy? Você está louco? Bem humilde. Bateram na porta, ela abriu a porta, eles se identificaram e ela mandou que eles entrassem. Ela estava procurando a verdade. Inclusive ela tinha saído da igreja católica e passado para a igreja evangélica, mas não estava contente, não estava feliz. Queria encontrar a igreja verdadeira. E recebeu eles, era muito hospitaleira, fez um lanchinho lá para eles. Eles deram a primeira palestra para ela e deixaram o livro de Mormon. A mensagem de Moroni, quando ele disse para perguntar ao pai se essa igreja é verdadeira ou não. E eles foram, depois de um tempo saíram e ela ficou. À noite ela se ajoelhou nos pés de sua cama, junto com seu esposo, Pedro Marcos, e fizeram uma oração e deitaram. Então ela sonhou, e o anjo Moroni chegou para ela e disse, essa igreja é verdadeira. Fica difícil de falar. E ela acordou, chamou o esposo. A igreja é verdadeira, a igreja é verdadeira. Ele se assustou. E foi, mulher, né? O anjo apareceu para mim no sonho e disse que realmente a igreja é verdadeira. E no outro dia eles saíram a procurar os elders, até que finalmente os encontraram. E os dois, um filho chamado Luiz e a filha chamada Regiane, foram batizados no Rio São Bento. Foram os primeiros membros da igreja em Criciúma. E ela foi uma membra exemplar, ele também. Ele prestava testemunho, trabalhava muito com os ricos, ele era marceneiro também. Trabalhava com a alta sociedade de Criciúma, ele prestava testemunho para todos. A igreja, quando começou, na verdade, ela começou numa época que era restrito a tantas coisas que hoje nós temos, né? Hoje nós temos uma estrutura de capela, nós temos uma estrutura... Naquela época não tinha nada disso.
Então, no começo, a igreja teve essa dificuldade, né? Tem que trabalhar com pouco, não tinha praticamente quase ninguém. O ramo era um raminho pequeno. Para você ter uma ideia, irmão, a missão se chamava Missão Brasileira do Sul. E essa Missão Brasileira do Sul, eles começaram, na verdade, com 39 missionários no Brasil. E tinha na época, mais ou menos, eram tipo 9 ramos em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O forte era o Rio Grande do Sul. E aqui começou a igreja, bem no comecinho, assim, com bastante, pouco, não bastante, mas pouca gente, bem pouquinha gente mesmo, né? E uma coisa que eu percebi durante todo esse decorrer de tempo, que até o ramo crescer e se transformar numa ala, levou-se muitos anos, muitos anos. A gente até pensava que essa nossa região não ia crescer nunca, né? Nós nunca iríamos ter capela, nós nunca íamos ter nada, porque era difícil aqui. A Criciúma teve uma dificuldade no início de crescimento, né? Não se crescia. Ela passou a crescer mais ou menos ali por volta dos anos 78, que aí começou a melhorar bastante. Aí a igreja adquiriu essa capela que nós temos hoje aqui, mas antes disso eu vivia em casa alugada, atrás do BESC, exatamente. Ali, atrás do BESC, ali é Marcos Rovares, né? 403 o número, ainda lembro. E depois disso, ali ficou mais ou menos até 67, por aí, mais ou menos. Depois disso ela veio para a Rua Araranguá, aqui, na Rua Araranguá aqui embaixo. Ali. E ali nós ficamos mais ou menos uns 3 anos ali, quase. E aí depois nós fomos para Henrique Lage. Aí, quando foi na Henrique Lage, porque ela foi crescendo. Quando nós estávamos lá na Marcos Rovares ali, era muito pequenininho, as salas pequenas, uma coisinha pequena. Ela começou a crescer, aí nós já tivemos que alugar uma casa maior. A casa ali da Rua Araranguá era com 2 pavimentos, era uma casa, né? Tinha a parte de cima que era salas, embaixo tinha uma sala grande que foi feita as reuniões sacramentais e tudo mais. E ela foi crescendo, chegou a um ponto que tinha que alugar algo maior. Foi aí que nós fomos para a Rua Henrique Lage. Na Rua Henrique Lage nós alugamos a parte em cima todo de um prédiozinho ali. Do lado ficava o apartamento dos missionários e o outro lado com capela e salão, era bem grande. Eu conheci a igreja através de um amigo muito fiel, né, o Elton de Ávila. Era um rapaz que o irmão dele estava fazendo missão e ele foi até a minha casa e perguntou para mim se eu e minha família gostaríamos de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, pois havia 2 missionários na cidade compartilhando essa mensagem. Eu fui e falei com a minha mãe, com o restante da família, eles aceitaram a visita dos missionários. E foi uma ocasião muito especial, aquele momento ali onde nós recebemos esses 2 jovens missionários que nos ensinaram grandes verdades do Evangelho e tiveram o prazer, né, de nos convidar para ouvir e ser batizado. Eu fui um dos primeiros a ser batizado. Depois, do decorrer dos dias, outros membros da família também se tornaram membros da igreja. Então, através dos missionários, né, cada palestra, que eles visitavam, davam uma mensagem para nós, então ficou marcado aquela sensação gostosa, boa, aquele espírito de paz. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que eles sempre diziam para mim, meu irmão, para meus pais que assistiram juntos, que nós perguntássemos ao Senhor sobre a veracidade da igreja, sobre
a veracidade do livro de Mórmon. Então foi o que eu fiz. Eu dizia em minhas orações: Senhor, eu não quero mudar de religião, mas se eu tiver uma resposta, eu vou ter que mudar. Então eu mudarei. Na verdade, o meu pai, ele passou um dia aqui no centro, na praça aqui em Criciúma, e os missionários estavam fazendo uma exposição daquelas que eles fazem aquele círculo de quadros, e ele ficou curioso, foi dar uma olhadinha. E na época eles estavam muito em busca, né, de uma igreja, porque eles não estavam frequentando igreja nenhuma. Algumas já visitavam lá em casa, mas nenhuma eles estavam achando assim muito interessante, na verdade. Então ele encontrou os missionários, deixou o endereço com eles e eles começaram a visitar a gente, e dentro de pouco tempo nós, né, 4 da família, decidiu pelo batismo. Coisa que na época meu pai nem queria que eu fosse, porque eu tinha 8 anos e ele achou que eu era muito pequena, que eu não sabia o que eu estava fazendo, né? E que eu devia esperar um pouco mais. Mas aí eu chorei bastante e acabei convencendo de que eu realmente queria me batizar. Então, ele que apresentou os missionários, né, para nós em casa, mas ele ficou por último. Eu acho que talvez, eu penso, que para não influenciar, para ver se realmente a gente estava entendendo e querendo, né, o que estava sendo apresentado para nós. Então ele foi o último a se batizar, na verdade. Depois que toda a família se batizou, porque aí depois foi um dos meus irmãos e depois o outro, depois meu pai. Não, a capela funcionava ali na rua Henrique Lage. Muitos devem conhecer onde funcionava uma camisaria da Vidal Modas por aí. Era em cima, né? Era um espaço bem grande, muito bom. Tinha uma escadaria bem alta assim. Lá tinha uma parte onde os missionários também moravam, né? Tinha uma parte mais isolada assim, né? Então os missionários moravam ali. Tinha pia batismal lá em cima, tudo. Tinha pia batismal, tudo lá. A gente, por opção, quis fazer o batismo lá no Rio, né? Porque achamos, sei lá, que seria mais bonito, mas tinha pia batismal ali, sim. Não, a capela era, digamos, 1/3 do que é hoje. Mas era nesse lugar? Nesse mesmo lugar. Essa capela aqui, ela praticamente, né, era 1/3 dessa parte aqui, só tinha essa frente aqui. Só as salas? Isso, só as salas. Era uma capela, o espaço físico muito pequeno, né? Aqui essa construção foi feita em 2 etapas. A primeira etapa, a construção foi pequena, né? Hoje nós temos uma capela maior, mas essa capela onde se encontra hoje, onde a igreja faz as reuniões sacramentais, fez parte da segunda etapa. Então aí é assim, ó. Eu lembro da época que foi a escolha do terreno, né? Você sabe que para se escolher um terreno, primeiro é baseado em frequência, é baseado na liderança, se está completa e tal. Existem algumas coisas que é requerido para se adquirir um terreno. Então, a primeira coisa que a igreja faz, dependendo do número de pessoas, já vai atrás de um terreno. E aqui eles andaram procurando em Criciúma vários locais. E tinha esse terreno, esse que nós estamos aqui, era um terreno muito bonito, porque não havia muita casa em volta e ele dava para ver a cidade inteira. Então, quando a liderança chegou aqui, eles olharam e disseram assim: construir uma capela aqui, ela vai ser vista pela cidade inteira, né? As pessoas vão poder olhar, porque a cidade fica lá embaixo, aqui é um morro, e automaticamente vai ser um cartão de visita, é isso que eles estavam pensando. Seria uma capela que daria para as pessoas olharem de longe e apreciar isso, né? A construção sempre tem a participação dos membros, na época existia isso, que os membros tinham que contribuir com uma parte em dinheiro, outra parte em serviço e a outra a igreja completava com
com as demais despesas que tinha. Então, na compra do terreno, não. A igreja comprava, mas para a construção, requeria que os membros tivessem participação. Ela apareceu lá em casa e disse: Ari, eu encontrei a igreja verdadeira. Eu fiquei meio assustado. Essa mulher bebeu. Ela não bebe. Para minha esposa também, e o esposo dela também estava junto. E disseram: olha, vamos trazer o Zelda aqui para conversar com vocês. Vocês aceitam? Sim, aceitamos. Só que nós levamos algum tempo para nos batizar. Nós era católico ferrenho, né? Criado na igreja católica, eu era a coroinha do padre. E no dia 6 de janeiro de 1964, fomos batizados nas águas do Oceano Atlântico, lá no balneário Arroio do Silva. Eu e ela fomos batizados lá. Eu acho que eu tinha tanto pecado que se eu fosse batizado na pia, ia transbordar. Então fui batizado no mar. Setembro de 1959. Em 1959 mesmo? 1959. Então já iniciou o grupo em 1959. Em seguida foi batizado Paulo de Oliveira e sua família, uma irmã Terezinha, que eu não lembro o nome também, e era ali o primeiro grupo se reunia ali na rua Marcos Rovares, né? Onde era o Correio hoje, né? Então o Correio hoje ali foi organizado o primeiro grupo. Eu lembro que era de noitezinha, já no entardecer ali, já escurecendo, e fiquei impressionado, com criança pequena, vi aquilo, mas os missionários usavam na época um método para ensinar que era um tipo de um guarda-chuva, mas era um quadro flanelor. Eles abriam e aqui ficava aberto aquela, bem quadradinho assim, né? E colocava em cima da mesa e ia mostrando os personagens através de gravurazinha, né? Do Deus, de Jesus Cristo, Joseph Smith, mas tudo recortadinho, né? Então, à medida que ele ia falando, ele grudava naquele... Eu achava aquilo, ficava prestando atenção, muito. Ficava todas as palestras que os missionários davam, eu ficava prestando no que ele estava falando ali. E outro problema maior que meu pai enfrentou na época foi com relação aos parentes. E teve um que ameaçou meu pai. E ele disse que se meu pai batizasse na igreja, ele ia cortar a amizade e não queria mais nem ver ele pintado de ouro. O nome dele já é falecido, né? O irmão era um cunhado dele. Então ele teve alguns problemas entre os amigos, pessoas que não queriam se filiar. E assim foi o começo. Meu pai se batizou junto com a minha avó, e os batismos na época eram feitos tudo em rios. Então assim, irmão, falar de Criciúma é falar de várias outras unidades que brotaram dela, né? Criciúma, ela foi a raiz para todas as outras unidades aqui que nós temos, né? Criciúma 2 saiu daqui, Içara saiu daqui, todas as outras unidades foram criadas começando daqui. Tubarão começou partindo daqui, né? De membros que se mudaram e foram para lá e começaram, né? Então, a igreja tem uma coisa interessante, né? Que ela cresce à medida que as pessoas vão mudando, né? Vamos dizer assim, você muda para uma cidadezinha lá, chega lá, tem mais outros membros, aí cria-se um grupo e assim vai. Eu acho que a igreja vai crescer muito aqui, principalmente em Criciúma vai crescer. Esse é meu sentimento que eu tenho. Em 1989, eu presidi o ramo e houve uma conferência na cidade de Tubarão. E o presidente da estaca, que era Florianópolis, o presidente Milder, nos desafiou a levar 100 pessoas até Tubarão. E, inspirado pelo Espírito Santo, eu fiz um trabalho mandei imprimir 1000 convites
fiz uma equipe em cada bairro, coloquei um ônibus em cada bairro, 5 ônibus. E nós levamos a Tubarão nessa conferência 352 pessoas. O presidente da Estrada ficou assombrado. Onde é que tu tirou tanta gente? Ele perguntou. Da cidade de Criciúma. Isso aí ajudou ainda a empurrar mais ainda o progresso da igreja, porque essas pessoas todas ficaram conhecendo a igreja. Foi uma conferência maravilhosa, conheceram os líderes maravilhosos e cumprimos a meta que tínhamos estabelecido para levar. O presidente queria 100, o Pai Celestial nos ajudou e fomos inspirados. Então, cada bairro eu coloquei uma equipe. Essa equipe ia casa por casa, pegar um convite, dizendo que a conferência de Tubarão, que o ônibus era gratuito, e é onde que resultou nessa frequência extraordinária. Foi um grande milagre. Eu faria o mesmo convite que foi feito para mim naquela época, né? Se nós temos alguma falta de conhecimento, queremos adquirir a certeza, nós vivemos num mundo tão incerto, tão inseguro, perguntamos diretamente a Deus. E eu tenho certeza que Ele vai dar essa resposta. Sim, o desejo que eu tenho, que eu espero das pessoas é que hoje, nos dias de hoje, cada membro da igreja faça a sua parte para que os futuros membros possam desfrutar até mesmo de novas capelas ou até mesmo um templo aqui em Criciúma. Qual o convite? Que as pessoas se dessem a chance de passar aqui pela frente da capela e entrar para conhecer, de saber um pouquinho a respeito do que é, de como funciona a igreja. Eu acho que às vezes as pessoas criam uma certa barreira, um preconceito, né? E às vezes não se achegam, mas eu acho que assim como eu e a minha família naquela época, né? Meu pai teve a coragem de chegar lá e ver o que estava acontecendo naquela exposição. Eu acho que se as pessoas se dessem essa oportunidade de saber o que existe lá, certamente muito mais pessoas estariam aqui. Legal. Se você tivesse que fazer essa escolha hoje, de tudo que você e soubesse que teria que passar por tudo que você passou, você faria a mesma escolha? Faria a mesma escolha de conhecer Jesus Cristo e seguir seus ensinamentos. Por que você faria a mesma escolha, sabendo mesmo dos grandes desafios que você enfrentou para ser membro da igreja? Ele passou isso por mim. Ele recebeu uma coroa de espinhos e me oferece uma coroa de amor e de salvação. Vale a pena tudo por Jesus Cristo, vale a pena qualquer tipo de adversidade, de problema, para poder buscar esse santo Deus que expiou pelos meus pecados e pela humanidade. Então, todas as minhas forças, todo o meu empenho e minha ajuda é por Ele, pelo que Ele fez por mim e tem feito até hoje pela humanidade. Eu até passei uma época da minha vida não frequentando a igreja. E eu posso falar sobre o que tem no coração da gente, independente às vezes de a gente não estar aqui. Quando a gente tem um testemunho, a gente sabe que vai voltar aqui. Isso eu falo com uma convicção, assim, porque eu tive essa experiência, né? Então, eu não consigo imaginar, eu não consigo pensar, né, na minha vida sem a igreja, sem o Evangelho. Particularmente, eu sinto isso. E eu não consigo imaginar. Sinceramente, eu não consigo. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de conhecer este Evangelho. Sou muito grato a Ele pela oportunidade que Deus me deu de
estar na verdadeira igreja dele. E eu quero testificar a vocês. Eu sei que Deus vive. Eu sei que Jesus Cristo vive. E a coisa mais gostosa que tem é você fazer a sua oração sabendo que Ele nos ouve, porque Ele é um ser vivo. A coisa mais gostosa que tem é você chamar de meu Pai Celestial para um ser que talvez seja tão próximo de você que você nem imagina. Eu tenho um testemunho muito forte desse Evangelho. Eu sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Ele é perfeito. É um livro que foi para nós, para a nossa época. Ele saiu da terra, debaixo da terra, para que pudéssemos hoje estar aqui usufruindo dele. É ele que faz o meu testemunho crescer. Eu sei também, sem dúvida nenhuma, que temos o poder de Deus sobre essa igreja. Eu sou feliz por ter o sacerdócio, por pertencer a esse grupo de homens que tem o sacerdócio de Deus, a autoridade para agir aqui em nome dele. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, né, no início da entrevista eu falei que ouvi os missionários e eu sempre dizia em minhas orações: Senhor, eu quero saber se essa igreja é verdadeira, eu quero saber se os missionários estão falando a verdade, eu quero saber se o livro de Mórmon é verdadeiro. E numa determinada palestra, então, o Espírito estava tão forte que eu não tive como negar. Alguma coisa me diz: Realdo, tu pediste e agora é a tua resposta. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que eu espero é que todo homem, mulher, jovem, residente em Criciúma, cidades vizinhas, né, possam ter assim a busca incessantemente de um caminho correto, do caminho certo, do caminho de Deus. Eu presto meu testemunho que Jesus Cristo vive, que Deus é nosso Pai, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, né? Joseph Smith, ele não escreveu, mas ele traduziu. Ele é um homem de Deus, é um profeta, foi e é. E eu sei que através do livro de Mórmon, todos nós podemos nos aproximar de Deus do que qualquer um outro livro. Ele é o livro mais perfeito, correto da face da terra. E é esse meu sentimento que eu deixo com, né, com pessoas de Criciúma, em nome de Jesus Cristo, amém. Não sei se eu vou conseguir, porque a emoção me domina, a emoção de alegria em saber que Jesus Cristo vive, que esta é a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. E através da oração de um jovem de 14 anos, que se ajoelhou e perguntou para o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo qual era a igreja que ele devia se afiliar. E ele teve uma visão gloriosa, desceu uma coluna de luz sobre ele e ele foi arrebatado. Tenho certeza que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E viu o Pai e o Filho, e o Pai disse: esse é meu Filho amado, ouve-o. E Jesus disse para José: olha, tu não te afilia a nenhuma dessas igrejas, porque no próprio devido tempo tu vai ser o profeta da restauração. Vou restaurar novamente a minha igreja na terra com apóstolos, profetas, bispos, patriarcas. Sou muito feliz, tenho um testemunho muito forte dessa igreja, tenho testemunho dos meus líderes que são chamados pelo Pai Celestial e desejo de todo o coração que eles sejam inspirados a agir com muito amor, cuidar das ovelhinhas do Pai Celestial com muito amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Spirit of God, like a fire is burning, the latter-day glory begins to come forth. The visions and blessings of old are returning, and angels are